Olá, gente, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Eu sou o professor Alexandre Nápoles Filho e vamos trabalhar aqui a disciplina Direito Internacional nessas nossas aulas de resoluções de questões para o seu exame de ordem da OAB, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar todas as suas dúvidas diretamente para mim lá no meu Instagram, no Alexandre Nápoles, tá? Então, se você tem alguma dúvida, mande para mim, que eu teria o prazer em solucioná-la, tá bom? Também utilize esse canal para vocês me informarem o que está achando da aula, tá? Se está achando fácil, difícil, se está sendo útil para a solução das questões, como você foi na prova da OAB? Me diga depois de assistir nossa aula e ir fazer o exame da ordem, se foi útil, se você conseguiu acertar, eu quero celebrar contigo, beleza? Então, manda esse feedback que é super importante para a gente estar aí aprimorando nossas aulas, tá bom? Olha, vamos aqui então começar nossas questões de direito internacional aí fazendo essa questão aí do 31º exame de ordem da OAB. Ela diz assim, ó, essa é uma questão de direito internacional privado, tá bom? Ela diz, em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastlane, sediada no país, então, ó, vamos lá, é uma empresa brasileira sediada no Brasil que resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Netherlands Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, tá? Restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Então, é uma empresa brasileira com sede no Brasil, fazendo um contrato com empresa holandesa para que entregue helicópteros. Esse contrato foi celebrado nos Estados Unidos presencialmente e a obrigação tem que ser cumprida aqui no Brasil, tá? Informações importantíssimas para você responder essa questão com base aí no artigo 9º da LINDB. Vamos utilizar aí o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a gente fala de direito internacional privado, basicamente a gente utiliza ali a LINDB para responder as questões das provas. Também usaremos ali o novo Código de Processo Civil para a gente saber qual é o poder judiciário competente. Olha, quando você estiver diante de uma questão de direito internacional privado, na sua cabeça você tem que separar, primeiro, qual é a lei aplicável, qual é o direito aplicável àquele caso concreto, e, segundo, quem é o poder judiciário competente para processar e julgar aquela lide. A questão aqui, ela vai exigir da gente o conhecimento de qual é a lei que vai se aplicar. Tudo bem? Vamos continuar então. No momento de receber as aeronaves, contudo, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresária Fastlane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para a propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Considerando-se o enunciado acima, aplicando-se, olha aí a LINDB que a gente comentou, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657 de 42 e o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Olha,
O que é que diz a LINDB? Vê, bem simples. Quando você está falando de qual é a lei que se aplica dentro de uma obrigação, tá? Um contrato de compra e venda que prevê ali uma obrigação, você vai ter ali a lei do país onde foi celebrado o contrato, tá? Onde foi celebrado o contrato é a lei que vai se aplicar. Essa é a regra do caput do artigo 9º, tá? Então, se a gente só tivesse a informação que o contrato foi celebrado nos Estados Unidos, se a gente só tivesse essa informação, a gente iria ter a decisão, o entendimento de que a lei norte-americana seria aplicável ao caso concreto. Sendo que a questão ela informa mais, ela vai dizer aí que a obrigação deve ser cumprida, executada no Brasil. Com essa informação, a gente pula para o parágrafo 1º lá do artigo 9º da LINDB. Então, se a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, e isso também é um entendimento jurisprudencial, a gente vai aplicar, então, a lei brasileira, porque a jurisprudência entende que é mais relevante, tem um peso maior, onde vai ser cumprida a obrigação, em detrimento de onde foi executado aquele contrato. Para além disso, também a questão informa que o proponente, ou seja, quem estava propondo o contrato, que no caso aí é a empresa brasileira, tem sede no Brasil. Esse é outro elemento presente no artigo 9º que vai também atrair a norma brasileira para ser aplicável ao caso concreto. Feitas essas considerações, vamos então aí analisar cada letra. Aí vem aí letra A. A lei aplicável na solução da questão é a holandesa. Falso. Vai ser a lei brasileira, com base no artigo 9º, parágrafo 1º da LINDB, porque a obrigação está sendo executada aqui e a sede do proponente, que é o caso aqui, a empresa brasileira, tem sede aqui no Brasil, tá? Em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas. Falso. Letra B. A autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastland, mesmo se estabelecida cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Olha, a autoridade vai ser a autoridade judiciária brasileira para processar e julgar isso. De acordo com o artigo ali do CPC, o nosso artigo 21, inciso 2º, tá? Que vai dispor que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver que ser cumprida essa obrigação, tá bom? Agora, com base no artigo 25, o novo Código de Processo Civil permite que haja a escolha do foro competente, tá? Se as partes tivessem escolhido outro poder judiciário para processar e julgar essa lide, essa vontade das partes deveria ser respeitada, tá? Mas não é o caso da questão. A questão não estabelece aí que as partes, a empresa brasileira e a holandesa, estabeleceu um foro competente diverso, que a gente chama isso do foro de eleição. Não, nada aponta na questão nesse sentido, tá? Mas cuidado com essa observação, que ela é importante. O artigo 25, do novo Código de Processo Civil, ele traz essa possibilidade das partes elegerem um foro competente para processar e julgar a lide, tá bom? Por que eu falo isso? Porque, ela diz aqui, mesmo se estabelecida cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Aí não, essa parte aqui tá falsa, tá? Então, se as partes estabelecessem que o Poder Judiciário competente para processar e julgar uma lide fosse ali o Poder Judiciário holandês, então
o Poder Judiciário holandês poderia ali processar e julgar essa lei, tá? Como não falou nada disso, aqui a competência ela é relativa, ela é concorrente. Então, cabe à autoridade judiciária brasileira, como também cabe à autoridade judiciária holandesa processar e julgar isso, tá? Mas a questão falou aqui, ó, a autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastlane. Beleza. Essa é uma competência relativa, concorrente, com base ali no artigo 21, inciso 2º do novo Código de Processo Civil, tá? Agora, se fosse estabelecido uma cláusula de eleição de foro, seria o local onde as partes estabeleceu o Poder Judiciário competente para processar e julgar a lide. Então, falso aí essa letra B, tá? Letra C, a autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva. Não, aqui é uma competência relativa, concorrente. Artigo 21, inciso 2º, tá? Para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastlane para resolver a questão. Falso, tá? Letra D de dado, a autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente, beleza, ou também chamada de relativa, tá? Para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastlane para resolver a questão. Perfeito. Então, a lei aplicável vai ser a lei brasileira e a autoridade judiciária brasileira vai ser a competência concorrente ou relativa, com base nos artigos 21, inciso 2º, e o artigo 9º, parágrafo 1º, tá? Com base aí em tudo que a gente está comentando aqui, tá? Também pode destacar o artigo 12 da LINDB, que dispõe que é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação, tá bom? Vamos aí, então, para a próxima questão. A questão ela diz assim, ó, em razão de profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional, vamos destacar isso aqui, ó, grave instabilidade institucional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que, neste último, há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família. Em que pese Paulo possuía a finalidade de trabalhar, olha aí, ele tem a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita na modalidade turismo para o Brasil. Considerando-se enunciado acima, à luz da lei de imigração, nova lei de imigração em vigor, né, a lei 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país. Olha, isso está falso, tá? O Pablo, ele não pode ser expulso por esse motivo. A expulsão, conforme o artigo 54 da Lei 13.445 de 2017, ela se dá em casos de prática de crimes, tá? Crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão, e crime comum doloso passível de aplicação de pena privativa de liberdade. Então, ó, a expulsão é uma forma de retirada compulsória do estrangeiro do território brasileiro, e isso somente pode ocorrer mediante um processo judicial, porque esse indivíduo está respondendo, né, porque ele cometeu ali um crime, seja os crimes previstos ali no Estatuto de Roma, né, que são ali crime de guerra, genocídio, humanidade e agressão, ou então um crime doloso, tá? Um crime doloso com pena ali privativa de liberdade, tá? Então, letra A, falso, pelo motivo expresso na questão, né? Então, ele não pode ser expulso, tá? Letra B. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país, tá? Olha, isso também está falso, tá?
Veja, quando a gente fala dessa situação, a gente precisa comentar sobre deportação, repatriação e extradição. Veja, a extradição é uma forma de cooperação internacional entre países quando o indivíduo ele cometeu algum crime no outro país, está respondendo no outro país, esse estrangeiro, e o país pede ao Brasil para que haja a extradição desse indivíduo, tá? Então, para ele ser processado, julgado, ou então para cumprir uma pena lá no exterior, tá? Então, não é o caso aqui da questão, tá? Aqui a gente tá com um problema de documentação, tá? Então, ó, nesse caso, esse indivíduo, ele pode ou ser repatriado ou ser deportado, tá? Qual é a diferença de deportação e repatriação, Alexandre? Vê, quando o indivíduo chega aqui com um documento equivocado, como é o caso do Pablo, ele pode ser repatriado, ou seja, ele vai voltar no próximo voo, tá? Ou se ele chegar pelo porto, ele volta no próximo navio. Então, ele nem dá entrada no nosso território brasileiro. Então, tá com visto diverso do que vai fazer aqui, essa pessoa volta para o seu país. Ela é repatriada. Ou então, se chega sem nenhum documento, tá? Não chega sem passaporte ou nenhum documento. Também vai ser repatriada, que é essa retirada compulsória do estrangeiro do território brasileiro, isso feito de forma administrativa pela Polícia Federal. Tudo bem? Tá, qual a diferença para a deportação, Alexandre? Na deportação, o cara entra no território brasileiro com visto adequado e, estando aqui, ele se torna irregular, tá? Ele se torna ilegal. Por exemplo, ele vem aqui com visto de visita o Brasil e depois começa a trabalhar aqui. Veja, ele não conseguiu o visto de trabalho. Ele não pode trabalhar. Então, ó, se ele entra com visto de visita e trabalha, e a autoridade brasileira toma conhecimento disso, ele vai ter um prazo, vai ser dado um prazo, num prazo mínimo de 60 dias, no mínimo 60 dias, para ele regularizar a sua situação. Se ele não regularizar, se é um processo que tramita no âmbito da Polícia Federal, ele vai ser deportado, ele vai voltar para o seu país. Tudo bem? Então, no caso aqui, não é fato para extradição, porque ele não cometeu um crime no país estrangeiro, né? E o país estrangeiro não está pedindo para ele ser processado, julgado lá naquele país, tá? Então, não cabe aí a extradição, tá? Letra C. Pablo poderia solicitar, bem como obter visto temporário para acolhida humanitária diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. Corretíssimo, é o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 13.445 de 2017. O visto temporário para acolhida humanitária, ele pode ser concedido tanto ao apátrida quanto a esse estrangeiro de qualquer país que esteja numa situação grave ou iminente instabilidade institucional, como é aqui a situação. Bem como se o país estiver em conflito armado, calamidade de grande proporção, tiver ali um desastre ambiental, tem ali uma grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, tá? Então, é a letra que a gente marca com base no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 3.445 de 2017. Letra D. Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola seu país. Olha, asilo, ele é caso de perseguição política. Não é a situação aqui indicada. Asilo é se você está sofrendo alguma perseguição política, tudo bem? Então, falso aí essa questão, tá? Aqui estão as fundamentações, né, sobre o tema. Vamos ver aí a próxima questão? Uma arbitragem conduzida na Argentina, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI, condenou uma empresa
com sede no Brasil ao pagamento de uma indenização à sua ex-sócia argentina. Então, a gente tem uma arbitragem que foi conduzida na Argentina, tá? E que condenou ali uma empresa com sede no Brasil de uma indenização à sua ex-sócia argentina. Para ser executável no Brasil, esse laudo arbitral, vamos lá, letra A, dispensa homologação pelo STJ nos termos da Convenção de Nova York. Letra B, precisa ser homologado pelo Judiciário argentino e depois pelo STJ. Letra C, precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro. Letra D, dispensa homologação por ser laudo arbitral proveniente de país do Mercosul. E aí, gente, qual a letra que a gente marca? Utilizaremos como referência aí o artigo 35 da Lei 9307 de 96. A letra que a gente marca é a letra C, tá? Então, ó, esse laudo arbitral, ele precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro, tá? Essa questão, ela foi anulada, tá? Porque a prova, a banca, né, identificou aí um plágio, tá? Um plágio dessa questão com outra questão de um outro concurso, tá? Ela foi anulada, mas tecnicamente a questão não tem nenhum problema, tá? Tecnicamente não tem nenhum problema. Por isso que a gente está fazendo ela. Então, a gente vai marcar a letra C com base aí no artigo 35 da Lei 9307/96, que diz que para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do STJ. É importante também a gente conhecer o texto do artigo 15 da LINDB, tá? Que ele vai dizer o seguinte, ó, será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Então, para uma sentença estrangeira ser executada no Brasil, essa sentença ela precisa compor, ela precisa ter esses 5 requisitos presentes. Primeiro, ela ter sido proferida por um juiz competente. Segundo, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Terceiro, ter passado em julgado, ou seja, ter o trânsito em julgado, tá? E estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Quarto, ela tem que ser traduzida por intérprete autorizado, que é o que a gente chama aqui do tradutor juramentado. E quinto, ela ter sido homologada pelo STJ. Então, seja pelo disposto na linha E do artigo 15 da LINDB, seja aí pelo artigo 35 da Lei 9307/96, a gente marca então a letra C. Bom? Vamos fazer aqui outra questão do 30º exame de ordem da OAB. Ela diz assim, ó, Victor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os 2 filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Então, ó, Vitor, ele se divorciou no Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Os 2 filhos que são brasileiros continuaram vivendo no Brasil. Vitor contraiu novo matrimônio nos Estados Unidos. Então, para gostar de casar, não é isso? Com a cidadã norte-americana. E alguns anos depois, vem a falecer nos Estados Unidos. Então, ele casou nos Estados Unidos com uma americana e morreu lá, deixando um imóvel e aplicações financeiras lá. Então, deixou imóvel e dinheiro lá nos Estados Unidos. A regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Vitor será regida. Olha, utilizaremos como referência aqui o artigo 10º da LINDB, bem como ali o artigo 1785 do Código Civil.
Então, vamos lá. Letra A. A sucessão será regida pela lei brasileira em razão da nacionalidade brasileira do decujus. Letra B. Pela lei brasileira, porque o decujus tem 2 filhos brasileiros. Letra C. Pela lei norte-americana, em razão do último domicílio do decujus. Letra D. Pela lei norte-americana, em razão do local da situação dos bens a serem partilhados. E aí, gente, qual é a letra que a gente marca, tá? Olha, importante a gente observar que não vai importar, não é relevante saber onde esse indivíduo morreu, tá? Então, ó, se ele morreu no Paquistão, no Afeganistão, não importa, ou nos Estados Unidos, não importa onde ele morreu, tá? Então, essa é uma coisa importante. Outro detalhe é que a gente precisa saber qual é o último domicílio do decujus. É o que dispõe ali o artigo 10º da LINDB. Porque para sucessão por morte ou por ausência, deve-se obedecer à lei do país em que domiciliado é o decujus, né? Ou então era domiciliado ali o defunto ou desaparecido. Qualquer que seja aí a natureza e a situação dos bens. Sendo assim, como a informação traz que ele residia lá nos Estados Unidos, então a letra C é a letra que a gente marca, vai ser a lei norte-americana, porque é o último domicílio do decujus. Beleza? O artigo 1785 vai dizer que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido também. Então, ó, leve em consideração esses 2 dispositivos para responder essa questão. O parágrafo 1º do artigo 10º ainda vai dispor que a sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Nenhuma informação foi apontada na questão se havia ali uma lei mais favorável para ali os filhos, tá? Então, fica aí a letra C como a letra que a gente marca como a correta. Vamos para a próxima questão? 29º exame de ordem da OAB. Diz aí a questão. Existem João da... Não, esse existe isso aqui, eu copiei errado isso aqui. É assim, ó. João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, o COI. Então, João, ele prestou uma consultoria ao COI, entidade com sede na Suíça, tá? Por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro, em 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos. Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito. Olha, utilizaremos como referência aí também nosso artigo 109 da nossa Constituição Federal e vamos analisar com base também na LINDB, tá? Então, vamos lá. Na hipótese de recorrer a uma cobrança, o pedido deve ser feito na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. Letra B, na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Letra C, por auxílio direto, intermediado pelo Ministério Público nos termos do Tratado Brasil-Suíça. Letra D, na Justiça Federal, por se tratar de uma organização internacional com sede no exterior. E aí, gente, qual é a resposta correta? Olha, o COI, esse Comitê Olímpico Internacional, ele não é uma organização internacional, tá?
Isso é importante a gente destacar. O COI, ele é um organismo de direito público externo. Perdão, ele não é um organismo de direito público externo, ele não é uma organização internacional. Ela é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, tá? Sendo assim, a competência será da Justiça Estadual. Olha, quando a gente fala da competência da Justiça Federal, o artigo 109 da nossa Constituição Federal vai trazer ali a competência no rol taxativo da Justiça Federal. Então é o seguinte, ó, a regra de competência aqui no Brasil compete os processos serem processados e julgados na Justiça Estadual. Quando ocorrer as situações lançadas nos incisos do artigo 109 da nossa Constituição Federal, essa competência será atraída para a Justiça Federal. Veja que no inciso 2º do artigo 109 da nossa Constituição Federal, ele vai dispor que um juiz federal vai processar e julgar demandas relativas a uma organização internacional. O COI não tem essa natureza de direito público externo, não é uma organização internacional. Ela é uma associação privada, tá? Questão difícil, porque você teria que saber essa natureza jurídica do COI. Questão difícil, tá? Então, Alexandre, qual é o exemplo de uma organização internacional? ONU, a OEA, tá? Então, a OIT são organizações internacionais. Então, se tivesse ali uma demanda relativa ali à OEA, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então você atrairia a jurisdição, a competência, melhor dizendo aí, da Justiça Federal. Mas não é o caso, tá? Então, a letra B é a letra que a gente marca. Auxílio direto é um instituto trazido pelo novo Código de Processo Civil de cooperação internacional entre as autoridades de dois países para ter uma maior desburocratização e maior celeridade em casos de interesse desses países, tá? Então, letra B é a letra que a gente marca.